seria o melhor jogador da história se não fossem as lesões? O que aconteceu com o Van Basten? Esse é um assunto que eu gosto muito, cara. Pra quem não tá ligado, o Van Basten foi um dos grandes centroavantes da história do futebol. Ele ganhou 3 vezes a Bola de Ouro e se aposentou com 28 anos de idade por causa do problema no tornozelo. O cara era um monstro, mas na época dele a medicina não era tão avançada, né? Ele era ali dos anos 80, se aposentou no começo dos anos 90. Se fosse a medicina de hoje, o Van Basten teria conseguido jogar muito mais, né? Mas naquela época não era a mesma coisa. Vamos ver aqui o que é que o Analisando o Jogo aprontou pra nós. Imagine um jogador que combinava a elegância de Johan Cruyff com a precisão letal de Gerd Müller. Um atacante completo, capaz de marcar gols de todas as formas imagináveis, de voleios acrobáticos a cabeceios poderosos e chutes precisos de fora da área. Esse jogador era Marco Van Basten, considerado por muitos como um dos melhores atacantes da história do futebol. Porém, o que poderia ter sido uma carreira ainda mais brilhante foi tragicamente interrompida precocemente. Por que ele se aposentou tão cedo? É o que a gente vai ver hoje. Seja bem-vindo ao Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Vambora! Bom, a trajetória de Marco Van Basten no futebol começou de uma maneira muito emblemática, com uma estreia que parecia anunciar ao mundo a chegada de um verdadeiro prodígio. No dia 3 de abril de 82, durante um jogo do Ajax contra o NEC Nijmegen pela Eredivisie, o lendário Johan Cruyff, já um dos maiores nomes do futebol mundial, saiu de campo com um placar favorável de 2-0. O treinador Kurt Linder decidiu dar uma oportunidade a um jovem atacante de apenas 16 anos que nunca sequer havia jogado entre os profissionais. Esse garoto desconhecido até então era Marco Van Basten. Poucos minutos após entrar em campo, ele marcou seu primeiro gol como profissional. Foi um momento especial não apenas pelo gol, mas pelo simbolismo de substituir um ícone como Cruyff. No entanto, Van Basten não voltou a jogar naquela temporada. Para muitos, poderia ter sido apenas mais um lampejo juvenil, porém no caso dele era só o começo. Na temporada seguinte, 82-83, ele passou a ser observado de perto. Wim Kieft, um atacante consagrado e vencedor da chuteira de ouro, era o titular absoluto do Ajax. Van Basten, então com 17 anos, começou a competir por espaço e a sua força de vontade chamou atenção. Embora não fosse o principal nome do ataque, mostrou seu potencial em momentos O importantes Ajax vai voltar a usar esse escudo na próxima temporada, o escudo clássico deles. e aos poucos ficou claro que o Ajax havia encontrado seu próximo grande goleador. Portanto, quando Kieft deixou o clube ao final daquela temporada, Van Basten assumiu o papel de atacante principal. Com apenas 18 anos, ele se tornou a principal referência ofensiva do Ajax e começou a demonstrar por que muitos acreditavam que ele seria o sucessor de Cruyff como o rosto do futebol holandês. E ele não decepcionou, tá? Na temporada seguinte, 83-84, Van Basten explodiu em números e impacto. Ele marcou incríveis 31 gols em 32 partidas em todas as competições, uma marca impressionante para um jogador tão jovem. Na Eredivisie, ele terminou como artilheiro, marcando um gol a cada 18 minutos em média. A sua capacidade de finalização era fora do comum. Ele sabia aproveitar qualquer oportunidade, fosse em jogadas de bola parada, em cruzamentos ou em lançamentos longos. Ele era centroavante, goleador, matador, mas tinha muita qualidade técnica, cara. Não era qualidade técnica assim no estilo do Ronaldo Fenômeno, do Romário, mas assim, em quesito de jogar com elegância, de ter um domínio de bola, um controle de bola. Tipo, tentando fazer um paralelo, era como se ele fosse um Haaland, de ser o cara mais de área, só que ele não era durão igual o Haaland, entendeu? Ele era um cara que era muito esperto, muito elegante, muito fino nos gestos. Pô, era um jogadoraço Van Basten, cara. No entanto, apesar da sua brilhante performance individual, o Ajax não conseguiu conquistar títulos naquele ano. O time terminou em terceiro lugar na Liga Holandesa e foi eliminado da Copa da UEFA na segunda rodada. Ainda assim, Van Basten chamou a atenção de toda a Europa. Um momento particularmente curioso dessa temporada foi a partida contra o Red Boys, uma equipe de Luxemburgo, pela Copa da UEFA. Após um empate sem gols no jogo de ida, o Ajax aplicou uma goleada surreal de 14-0 no jogo de volta. Van Basten marcou 5 gols, mostrando a sua capacidade de dominar completamente a defesa adversária. Mesmo com ele... Outra coisa que também vale a pena citar sobre o Van Basten, hoje em dia ele é comentarista e ele costuma dar umas opiniões bem polêmicas, cara. Tipo, teve um tempo desse que ele deu uma opinião dizendo que ele não devia em nada ao Cristiano Ronaldo. Que, tipo, se ele não tivesse encerrado a carreira tão cedo,
ele teria conseguido ter uma carreira tão grande quanto a do Cristiano Ronaldo. E se você for analisar, se você pegar, o Van Basten parou com 28. Se você pegar o Van Basten com 28, quando ele parou, e o Cristiano Ronaldo até os 28, essa fala do Van Basten não é um absurdo não, cara. É porque assim, é mais fácil falar do que fazer, né? Então é mais fácil ele dizer, não, se eu não tivesse parado, eu teria sido tão grande quanto o Cristiano. Poderia ser e poderia não ser. Poderia ser que, sei lá, poderia ser que com 33 ele já tivesse em queda física. Poderia ser que com 35 ele já tivesse. O Cristiano Ronaldo tá com 40 anos e tá em busca dos 1000 gols. Ganhou 5 bolas de ouro, ganhou 5 Champions, ganhou o Euro. O Van Basten, ele ganhou o quê? Acho que ele ganhou 2 ou 3 Champions, ganhou um Euro pela Holanda, o primeiro e único título da Holanda até hoje. E ganhou 3 bolas de ouro. Então, assim, o Van Basten, ele tem propriedade para falar isso. Mas se ele seria ou não, se ele conseguiria se manter no pique e terminar tão grande quanto o Cristiano Ronaldo, aí são outros 500. Eliminação precoce do torneio, que eu falei anteriormente, ele terminou apenas 2 gols atrás do artilheiro da competição. Bom, a temporada seguinte, 84-85, só confirmou que Van Basten não era um fenômeno passageiro. Ele evoluiu ainda mais, marcando impressionantes 37 gols em 26 jogos na Eredivisie, com uma taxa de aproveitamento que beirava o inacreditável. A sua regularidade era algo nunca antes visto. Ele marcou em 73% das partidas que disputou e teve atuações memoráveis como os 6 gols contra o Sparta Rotterdam. Foi nesse ano, inclusive, que Van Basten conquistou a sua primeira e única chuteira de ouro, prêmio dado ao maior artilheiro dos campeonatos nacionais da Europa. No entanto, apesar de ter ficado novamente sem o título da Eredivisie, o Ajax venceu a Copa da Holanda e Van Basten se estabeleceu como a principal estrela do clube. No final da temporada, aos 22 anos, ele foi indicado pela primeira vez à Bola de Ouro, um reconhecimento da sua excelência individual. Porém, a maior consagração ainda estava por vir. Na temporada 85-86, o jogador consolidou-se como o maior nome da Eredivisie. Foram 43 gols em 43 partidas, um desempenho que levou o Ajax a uma das suas temporadas mais vitoriosas desde os tempos de Johan Cruyff. E assim, rapaziada, só para contextualizar, a Eredivisie nessa época não era o que é a Eredivisie hoje, entendeu? Nessa época, os campeonatos europeus eles eram muito mais equilibrados, porque não era a farra que é hoje de você pode ter quantos estrangeiros você quiser. A maioria dos jogadores eram locais, entendeu? Então, o time holandês, a maioria dos jogadores era holandês. O time italiano, a maioria dos jogadores eram italianos, o espanhol, o francês. Então, o que é que isso fazia? Os talentos, eles ficavam mais divididos. Os talentos holandeses, a maioria deles ficavam na Holanda, os italianos ficavam na Itália, os espanhóis ficavam na Espanha, os ingleses ficavam na Inglaterra. Por isso que nessa época era mais fácil você ver um time que não era das principais ligas europeias conseguindo fazer uma grande campanha na Champions, conseguindo ser campeão da Champions, que nem o Estrela Vermelha, o Steaua Bucareste, o Nottingham Forest. Era mais simples nessa época por causa disso. Nessa época, se eu não me engano, o limite de estrangeiros era 3. Você podia ter 3 estrangeiros no seu time. Olha a diferença. Hoje em dia, cara, um dia desse, acho que foi no fim de semana. Ou foi na Europa League? Não, acho que foi no fim de semana. O Manchester United entrou em campo para jogar na Premier League com 11 jogadores estrangeiros. Não tinha nenhum inglês em campo. Hoje em dia o futebol é muito diferente, por causa da globalização. Então, hoje em dia, o cara que é destaque de um país pequeno no futebol, ele não vai ficar jogando lá. Ele vai jogar na Premier League, na Série A, na La Liga, entendeu? Então essa aqui é uma época diferente do futebol, cara. Essa época que as coisas eram muito mais equilibradas. Apesar de não vencerem o campeonato nacional, o clube brilhou na Europa a conquistar a Recopa Europeia, com Van Basten marcando o gol do título no final contra o Lokomotiv Leipzig. O seu desempenho foi avassalador. O atacante era implacável dentro da área, muito habilidoso fora dela e possuía uma inteligência tática que o tornava um pesadelo para qualquer defesa. Portanto, aos 23 anos, decidiu que estava pronto para dar o próximo passo em sua carreira. O Milan, sob a liderança de Silvio Berlusconi e com a ambição de dominar o futebol europeu, contratou o atacante holandês. Bom, após deixar o Ajax como uma lenda em construção, Van Basten desembarcou na Itália para vestir a camisa do Milan na temporada 87-88. O clube, comandado pelo visionário Silvio Berlusconi e treinado por Arrigo Sacchi, estava iniciando uma era de reconstrução com ambições de dominar o futebol europeu.
Para isso, Van Basten se juntou a outros craques holandeses como Ruud Gullit em um time que ficaria conhecido como um dos maiores da história. As expectativas... Rapaziada, para adicionar ainda mais contexto, vou mostrar aqui para vocês um negócio sobre esse time do Milan, que é sempre bom adicionar para vocês entenderem mais ou menos como era a parada. Acho que a Champions que o Milan ganhou nessa época, acho que foi em 88. 88, se eu não me engano. Não. 87? 86? Não, 87. É por aqui. Já eu acho. Não, é também. Porra, qual era? 89? 89, 90, né? É um bicampeonato. Ó. Tá vendo aqui o Milan? Na esquerda. Esse aqui é o Milan dos holandeses. Aquilo que eu falei pra vocês agora, podia 3 estrangeiros. Giovanni Galli, italiano. Tassotti, italiano. Maldini, italiano. Costa Curta, italiano. Baresi, italiano. Donadoni, Ancelotti, Colombo, Galli, Virgis. Quem são os 3 estrangeiros? Rijkaard, Gullit e Van Basten. O time que o Milan está enfrentando na final, Steaua Bucareste. Todos os jogadores são romenos. Todos. Você tá me entendendo o que eu tô dizendo? Era outra parada do futebol nessa época, cara. E assim, um time conseguir fazer o que o Milan fez aqui, ó, de você pegar 3 estrangeiros absurdos de outra liga. Se trazer ali, eu acho que o Rijkaard tava no Ajax, o Gullit tava no PSV e o Van Basten no Ajax. Era pra quem tinha muita grana. Normalmente os times eram assim. Só jogador local. Vamos ver a outra, ó. A de 90. Contra o Benfica, afinal. Tá vendo? O Milan aqui dos holandeses e o Benfica. Tem jogadores aqui que você vai ver a bandeira estrangeira, mas o cara é naturalizado. Entendeu? Quem que é estrangeiro? Tem esse cara aqui que é sueco, esse cara aqui que é sueco. O resto tudo português ou naturalizado português. Entendeu? Tem até um cara aqui de Angola, o Vata de Angola, naturalizado português. Aí, ó, os únicos 2 que são estrangeiros, o Magnusson e o Tern, são da mesma nacionalidade do Sven-Göran Eriksson, que era o treinador sueco do Benfica. É aquele treinador que morreu recentemente de câncer, que ele tava em câncer terminal, daí... Vocês viram essa história, né? Que ele tinha até o sonho de treinar o Liverpool, daí ele comandou o Liverpool no amistoso e tal, foi bem bonito. Entendeu? Era outro futebol, caras. Era outro futebol. Hoje em dia, onde é que você vai ver isso aqui? Onde é que você vai ver um time do Benfica com quase todo mundo sendo português ou naturalizado português? Um time do Milan com todo mundo sendo italiano, menos os 3 estrangeiros aqui. Tá ligado? As coisas eram muito diferentes, cara. As claro, eram altíssimas, mas a adaptação ao futebol italiano, reconhecido por sua intensidade física e defesas implacáveis, não foi fácil. Apesar de começar a temporada com 3 gols em 5 partidas, Van Basten sofreu uma lesão grave no tornozelo que o afastaria dos gramados por 6 meses. Ele passou por uma cirurgia e perdeu 24 jogos da Série A. Portanto, quando voltou aos gramados, Van Basten ainda não estava 100%, mas foi crucial para ajudar o Milan a conquistar o seu primeiro Scudetto em 9 anos. Embora tenha marcado apenas 9 gols na temporada, a sua contribuição no ataque era evidente. Ele formava uma parceria mortal com Gullit e juntos eles começaram a moldar a identidade ofensiva de um time que logo dominaria a Europa. Mas bom... O Som Beat comentou, o Maldini é um dinossauro. Cara, o Maldini, ele fez parte... Ele jogou por tanto tempo, cara, que... Cara, o bicho tem foto dele marcando o Maradona e tem foto dele marcando o Cristiano Ronaldo. Pra você ter uma ideia do quão longevo foi o Maldini. Ele fez parte do time histórico do Milan, do Arrigo Sacchi, dos anos 80, do time histórico do Milan, do Fábio Capello, dos anos 90, e do time histórico do Milan, do Ancelotti, nos anos 2000. O cara fez parte de 3 esquadrões históricos diferentes do Milan, em 3 décadas diferentes. E esse é o tamanho do Maldini. Se o início da sua jornada no Milan foi conturbado devido às lesões, o verão de 88 trouxe o primeiro grande ponto de virada em sua carreira internacional.
Van Basten foi convocado para representar a seleção holandesa na Eurocopa de 88, mesmo com dúvidas sobre a sua forma física. Ele começou o torneio como reserva, jogando apenas 31 minutos na derrota da Holanda para a União Soviética na primeira partida. Porém, no segundo jogo contra a Inglaterra, foi escalado como titular e mostrou ao mundo porque de fato era especial. Com uma atuação mágica, marcou um hat-trick na vitória por 3-1. Foi uma demonstração de habilidade técnica, poder de finalização e leitura de jogo que deixou todos impressionados. A Holanda, portanto, seguiu para a semifinal, onde enfrentaria a Alemanha, anfitriã e grande rival histórica. Em um jogo tenso, Van Basten mais uma vez foi decisivo, visto que marcou o gol da vitória por 2-1 aos 88 minutos. A Holanda estava na final da Eurocopa, onde enfrentaria novamente a União Soviética. Na final, realizada em Munique, Van Basten escreveu um dos capítulos mais icônicos da sua carreira. Absurdo, aos 54 minutos, com o placar de 1-0 para a Holanda, ele marcou um gol que até hoje é considerado um dos mais bonitos da história do futebol. Esse gol aqui é um voleio improvável e perfeito, de ângulo quase impossível, encobrindo o goleiro. Aquele gol selou a vitória por 2-0 e garantiu o primeiro título internacional da história da seleção holandesa. Van Basten, por sua vez, terminou como artilheiro da competição com 5 gols e foi eleito, claro, o melhor jogador da competição. Essa conquista foi um marco não apenas para o futebol holandês, mas também para a carreira de Van Basten. Ele voltou ao Milan como um dos jogadores mais celebrados do mundo e, mesmo lidando com dores no tornozelo, terminou o ano de 88 recompensado com a sua primeira bola de ouro, consolidando-se como o melhor jogador do mundo. Logo após, a temporada 88-89 também foi um divisor de águas para Van Basten. Livre de lesões, ele mostrou toda a sua genialidade ao liderar o Milan na conquista da Champions League. Durante a campanha europeia, ele marcou gols decisivos em todos os momentos cruciais. Ele fez o único gol na vitória sobre o Werder Bremen, marcou 2 na goleada contra o Real Madrid nas semifinais e outros 2 na final contra o Steaua Bucareste, que terminou 4-0 para o Milan. Van Basten foi o artilheiro da competição com 10 gols. Além disso, ajudou o Milan a conquistar a Supercopa da Itália, consolidando-se como grande destaque de uma equipe que começava a ser vista como invencível. A sua capacidade de adaptação ao estilo defensivo do futebol italiano, enquanto mantinha a sua eficiência no ataque, o transformou em um jogador único. Nesse sentido, em dezembro de 89, conquistou a sua segunda bola de ouro consecutiva, algo que poucos jogadores haviam conseguido até então. Ele era, sem dúvidas, o melhor atacante do mundo. A temporada 80... O Milan, nessa época, ganhou muita bola de ouro, né, cara? Se eu não me engano, também teve o Gullit. Só que acho que tem uma dessas bolas de ouro do Milan que eles não teriam vencido se fosse aberto para gringo. Deixa eu ver aqui, ó. Não é. Porque, ó, Vocês lembram que a France Football ela fez uma grande revisão das bolas de ouro? Aí na revisão da France Football, essa de 86 seria do Maradona e essa de 90 também seria do Maradona. Só que em 86 foi o Belanova e em 90 foi o Matheus. O Gullit ganhou em 87. E aí o Van Basten ganhou de novo em 92. Então, nenhuma delas foi impactada pelo Maradona, não. 89 e 90 foi mais um reflexo da sua consistência e qualidade. Van Basten continuou marcando gols contra as maiores equipes da Europa e levou o Milan ao bicampeonato da Champions League. Embora não tenha marcado na final contra o Benfica, as suas contribuições ao longo da campanha foram inestimáveis, consolidando a sua reputação como um dos maiores jogadores da sua geração. No entanto, nem tudo eram flores. Apesar das atuações brilhantes, ele começou a enfrentar problemas com o técnico Arrigo Sacchi. A relação entre os dois era muito tumultuada e as diferenças começaram a afetar o desempenho do jogador. Além disso, Van Basten, claro, também enfrentava desafios físicos, com o tornozelo direito ainda sendo uma preocupação constante. Mesmo assim, ele encerrou a temporada como um dos principais nomes do futebol mundial. Aos 25 anos, Van Basten parecia estar no auge da sua carreira. Ele havia conquistado 2 títulos consecutivos de Liga dos Campeões, 2 bolas de ouro e estava em um time que dominava o futebol europeu. Porém, como a história mostra, os seus problemas físicos e a relação conflituosa com Sacchi seriam os primeiros sinais de que o brilho da sua carreira, embora intenso, poderia não durar tanto quanto o esperado. O Felipe comentou no chat, aí chega na minha vez de torcer pro Milan e é esse time aí. Cara, o Milan nessa época era muito foda, cara. Pra vocês terem uma ideia, ó, o Milan, quando ele ganha a Champions em 1994, era, acho que a 5ª Champions deles. Eles ganham a 5ª Champions em 94 e na época o Real Madrid tinha 6. Cara, o Milan ficou a uma Champions de igualar o Real Madrid. Isso é foda, né, bicho? Se tivesse tido um pouquinho mais de
de sorte naquela era ali, eles teriam passado o Real Madrid, cara. Só que aí depois o Milan parou, deu uma adormecida, aí o Real Madrid renasceu, né? O Real Madrid ganhou em 98, 2000 e 2002, aí botou uma distância de novo com o Milan, aí depois o Milan ganhou em 2003 e 2007, encostou de novo no Real Madrid e depois o Milan se acabou e nunca mais conseguiu ser competitivo na Champions. Bom, se a temporada 89 e 90 já havia deixado um gosto amargo devido às lesões e ao atrito com o treinador, a temporada 90-91 mostrou que os desafios na carreira de Van Basten estavam apenas começando. Apesar de ainda ser um dos principais jogadores do mundo, o seu relacionamento com Saki piorou drasticamente. O técnico, conhecido por sua rigidez e personalidade autoritária, exigia uma disciplina que muitas vezes colidia com a criatividade e o estilo de jogo de Van Basten. Isso afetou tanto o desempenho em campo quanto a moral do jogador. O holandês ainda conseguia marcar gols, mas a sua influência começou a diminuir à medida que ele se sentia sufocado pelo esquema do Saki. O Milan, que havia sido dominante nas temporadas anteriores, terminou o campeonato italiano sem brilho e foi eliminado precocemente nas competições europeias. Além disso, os problemas físicos de Van Basten também se agravaram. O seu tornozelo direito, que havia sido operado em 87, continuava causando dores constantes, forçando-o a jogar em condições bem desconfortáveis. No entanto, a grande virada veio mesmo na temporada 92. Com a saída de Arrigo Sacchi e a chegada de Fábio Capello, Van Basten encontrou um ambiente mais favorável. O novo treinador, embora também exigente, possuía uma abordagem mais flexível e sabia como aproveitar ao máximo o talento de seus jogadores. Portanto, sob o comando do novo técnico, o Milan voltou a dominar a Série A. Van Basten foi o artilheiro da temporada, marcando impressionantes 25 gols em 31 partidas na liga. Durante essa campanha, ele mostrou uma consistência incrível, chegando a marcar em 20 jogos consecutivos. Ele liderou o Milan ao título invicto da Série A, algo que jamais havia sido alcançado antes. Absurdo. A nível internacional, no entanto, a sorte não foi a mesma. Van Basten participou da Eurocopa de 92 com a Holanda e a equipe foi eliminada nas semifinais pela surpreendente Dinamarca. O jogador não conseguiu marcar um único gol no torneio e a sua atuação foi bem criticada. Pra piorar... Essa é aquela Euro da treta, né? Que o Koeman passa a camisa da Alemanha na bunda e tudo. Deu um pênalti crucial contra a Dinamarca, o que acabou selando a eliminação da Holanda. Contudo, apesar da decepção no cenário internacional, Van Basten começou a temporada 92-93 de forma espetacular. Nos primeiros 14 jogos da temporada, ele marcou 19 gols, incluindo atuações históricas, como os 4 gols contra o Napoli e os outros 4 gols na Liga dos Campeões contra o Gotemburgo. Ele parecia estar em sua melhor forma, jogando com uma confiança que não se via há algum tempo. Esse período culminou na sua terceira bola de ouro, recebida no final de 92. Com apenas 28 anos, Van Basten havia igualado as marcas de Cruyff e Platini, tornando-se um dos jogadores mais condecorados da história do futebol. Parecia que ele estava destinado a dominar o futebol mundial por muitos anos. Nessa época aqui, o maior vencedor da bola de ouro tinha 3, né? Que era o Platini e o Cruyff. Daí o Van Basten igualou eles. E quem superou eles foi só o tal do Messi em 2012, né? Quando ele ganhou a 4ª seguida. Porém, enquanto ele subia ao palco para receber o prêmio, a realidade era bem diferente. Van Basten estava se recuperando de mais uma cirurgia no tornozelo, realizada apenas uma semana antes. Apesar das atuações brilhantes no início da temporada, o problema crônico continuava a assombrá-lo. Quando finalmente retornou aos gramados, ainda longe da sua melhor condição física, enfrentou um dos momentos mais devastadores da sua carreira. Durante a final da Liga dos Campeões de 93 contra o Olympique de Marselha, Van Basten foi alvo de entradas duras dos defensores adversários. Meu irmão, portanto, rapaziada, nessa época que o couro comia, viu, rapaziada? Meu irmão, um time assim, quando pegava um time que tinha claramente um jogador ali acima da média, ó, o jogo inteiro era porrada, meu irmão. O couro comia e a arbitragem, ó, a arbitragem deixava rolar, irmão. Os árbitros nessa época eram malucos, cara. Era maluco, irmão. Você vê, cara, você vê lances das Champions antigas, das Copas do Mundo antigas, das Libertadores antigas. Cara, os caras só faltava matar o cara, puxar um 38 e atirar no cara. O Maradona, cara, o que o Maradona apanhou na vida dele, se você juntar o Messi, o Neymar e o Cristiano Ronaldo, não dá metade. Os caras naquela época eram poucas ideias, meu irmão. Pô, Gustavo, a gente vai encerrar depois desse vídeo aqui, cara. A gente abriu a live de 7h30, já estamos há bastante tempo. A live chegou a cair por causa de um vídeo lá, a gente abriu de novo.
Aos 86 minutos, uma pancada brutal no tornozelo agravou ainda mais a sua lesão. Após essa partida, ele passou por mais uma cirurgia. Dessa vez, o diagnóstico foi sombrio. Os danos no tornozelo eram tão graves que o seu retorno ao futebol era altamente improvável. Van Basten passou a temporada 93-94 inteira fora dos gramados, observando de longe enquanto o Milan conquistava outra Champions League sem ele. No entanto, mesmo com o afastamento, ele continuava a luta para voltar. O seu objetivo era disputar a Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos, mas cada tentativa de recuperação era interrompida por novas dores e complicações. Nesse sentido, em 95, após 2 anos completos fora dos gramados, Van Basten tomou a decisão mais dolorosa da sua vida, anunciar a sua aposentadoria aos 30 anos. Em uma cerimônia emotiva no San Siro, ele se despediu dos torcedores do Milan, que o reverenciaram como um dos maiores jogadores que já vestiram a camisa do clube. E com razão, tá? O técnico Fábio Capello, por outro lado, não conseguiu conter as lágrimas ao ver o fim precoce de um jogador tão extraordinário. Embora sua carreira tenha durado pouco mais de uma década, o impacto no futebol foi imensurável. Ele, de certa forma, redefiniu o papel do atacante clássico, combinando força física, precisão técnica e uma inteligência tática raramente vista. Os seus gols não eram apenas frequentes, eram espetaculares. Van Basten foi elegante, mas ao mesmo tempo muito letal. A sua história é um conto de glória e tragédia, claro. Porém, acima de tudo, é uma celebração do gênio que ele foi e que nunca será esquecido. O que você acha? Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Muito bom o vídeo do Analisando, cara. Muito bom mesmo. Contou de forma muito boa a história do Van Basten. O cara era fora de série, né? 28 anos, cara. Cara, você imagina. Olha o tanto de coisa que o Messi e o Cristiano Ronaldo fizeram depois dos 28. Se você pegar, por exemplo, vou nem falar do Cristiano, você pega o Messi. Cara, todas as conquistas do Messi pela Argentina foram depois dos 28. As 2 Copa América, a Copa do Mundo, o Messi conquistou depois dos 28. Você pega o Cristiano Ronaldo, então, porra, ganha Champions depois dos 28. Faz mais 400 e lá vai paulada. Pô, ele fez mais de 500 gols depois dos 28, Cristiano Ronaldo, cara. O Van Basten, cara, ele poderia ter sido... Porra, vai ficar pra sempre o IC, né, cara? Vai ficar pra sempre o IC. Até que um dia a tecnologia avance o bastante pra fazer um clone do Van Basten e a gente vê ele jogar até os 35. Pra saber o que é que ele seria. Mas é foda. O bicho era tão bom, cara, que ele jogou até os 28 e mesmo assim marcou a história do futebol. As pessoas falando dele até hoje. É foda, cara.